Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu entendo, queridos, que Deus ele tem um compromisso com a sua igreja, com o seu povo, com os seus filhos, e o compromisso de Deus é de trazer edificação sobre as nossas vidas. O compromisso de Deus é de trazer amadurecimento para a nossa vida. O compromisso de Deus é de nos fazer crescer na fé, porque a fé, queridos, é o veículo que nos leva para a presença de Deus. A palavra de Deus, ela declara no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela nos transporta para a presença de Deus. A fé, ela nos faz com que agrademos a Deus, com que sirvamos a Deus, com que nos aproximemos dEle. E é interessante que Ele, sabendo disso, Ele investe em nossas vidas, a fim de fazer com que a nossa fé seja edificada. Todo o investimento que Deus faz, queridos, em nossas vidas, Ele faz com o objetivo de edificar a nossa fé. E é interessante que a edificação da fé, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós aprendemos a palavra de Deus, e a nossa fé é aumentada, a nossa fé é acrescentada. E com isso, queridos, nós desenvolvemos, nós construímos um relacionamento correto com Deus. Deus é nosso Pai, Ele nos tem como filhos, e Ele quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento saudável, um relacionamento sadio. Ele faz isso, queridos, porque a grande maioria das pessoas mantém um relacionamento com o seu pai de distância. Um relacionamento, alguns anos atrás eu conheci um casal, e o marido morava nos Estados Unidos, e a esposa no Brasil. E ele foi então com o propósito de trabalhar lá nos Estados Unidos e juntar dinheiro para eles comprarem casas e bens. E ele já estava lá por 5 anos, e depois, quando ele retornou, eu conversei com ele, tive uma conversa com ele, e ele disse: pastor, quando estava completando os 5 anos, e que estava chegando o tempo de eu voltar para casa, eu tive um sentimento no meu coração muito estranho, muito estranho. Embora eu estivesse voltando para minha casa, para minha esposa e para os meus filhos, eu fiquei com medo de voltar para casa. Quase que eu não volto, pastor. Foi por nada que eu não desisti de voltar, porque eu estava voltando para uma casa que não era mais a minha casa. Eu não me sentia mais acolhido, eu não me sentia mais como se fosse a minha casa. Eu estava com um sentimento muito estranho no meu coração, e eu voltei, e por um tempo eu me senti muito estranho dentro da minha própria casa, junto com a minha esposa, junto com meus filhos. E muitas vezes, queridos, nós mantemos um relacionamento com Deus tão distante, que depois, quando nós estamos em um momento onde nós percebemos a presença de Deus, nós não reconhecemos aquele Deus como sendo o nosso Deus, porque mantivemos por muito tempo um relacionamento de distância com Ele. Mas Ele, como Ele nos ama, e como Ele é um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, Ele faz todo o possível para que nós construamos com Ele um relacionamento de muita proximidade. Amém, queridos? Amém? Amém. Então tá bom. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu vou partir de um texto que está no livro de Neemias, o livro do profeta Neemias, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos do capítulo 6 de Neemias. Partindo daqui, queridos, eu quero trazer ao seu coração uma palavra, um pensamento, algo que com certeza, certamente, vai edificar a sua fé, vai ajudar você a construir um bom relacionamento com Deus. Diga assim comigo: nesta noite, eu vou aprender a construir um bom relacionamento com o meu Pai. Amém. Glória a Deus. Eu concordo com o que você falou. Amém. A palavra de Deus, ela declara assim no livro do profeta Neemias, os capítulos de 1 a 3, ele diz assim: ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem
o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, de modo que lhe enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém. Partindo daqui, queridos, eu quero trazer um pensamento ao seu coração. Eu quero usar como título dessa palavra nessa noite: a força da igreja do Senhor Jesus. A força da igreja do Senhor Jesus. Ontem nós estávamos lá em Blumenau e o pastor Pio falou algo muito, muito precioso, muito marcante. Ele disse que quando nós lemos a Bíblia, se nós a lemos apenas como um livro, como algo histórico, esse livro é difícil de ler, é difícil de se apaixonar por essa leitura, é difícil de encontrar motivação para ler a Bíblia. Mas quando nós lemos a Bíblia, procurando nela encontrar Jesus, nós nos apaixonamos por esse livro. E é interessante, queridos, como nós encontramos Jesus na Bíblia. Como nós encontramos Jesus? Nós olhamos, pastor, mas no Novo Testamento? Não, no Antigo Testamento. Toda a Bíblia converge para Jesus. Tudo que nós lemos na Bíblia, queridos, converge para Cristo Jesus. Nos faz perceber o amor de Cristo, a obra de Cristo, a justa operação de Deus na vida das pessoas. Esse momento da Escritura, esse tempo aqui da passagem bíblica, é um tempo em que o povo de Israel, eles haviam permanecido por 70 anos no cativeiro babilônico, e eles estavam agora retornando de volta para Jerusalém. E quando eles retornam a Jerusalém, eles encontram a cidade deles destruída. Tudo destruído, a cidade foi completamente destruída, queimada. Os muros foram derrubados. O povo estava em completa tristeza. Eles estavam derrotados, eles não sabiam nem por onde começar a reconstrução. Eles não tinham motivação para iniciar nada. Então Deus toca o coração de Neemias, levanta esse homem. E Neemias, então, ele é usado por Deus para iniciar a reconstrução dos muros. Imagina isso, que na mentalidade de Neemias e qualquer pessoa que tivesse andado, conhecido o Senhor, o início da restauração do templo deveria começar, obviamente, pela restauração dos muros à sua volta, para que os inimigos não viessem contra o que eles estavam construindo. A preocupação deles inicial, a preocupação deles primeira, foi reconstruir os muros, restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Então eles começaram a realizar essa obra, e enquanto eles estavam realizando esta obra, queridos, um grupo de pessoas se levantaram em oposição à reconstrução desses muros. Um grupo de pessoas que estavam ali, alguns árabes, amonitas, e enfim, eles começaram a debochar da obra que eles estavam fazendo. E Neemias tinha um firme propósito de restaurar a cidade de Jerusalém. Quando nós olhamos na Bíblia, quando a Bíblia fala de Jerusalém, a Bíblia está se referindo à igreja do Senhor Jesus. A Bíblia está usando uma figura para que nós possamos compreender, para que nós possamos aprender a respeito da igreja do Senhor Jesus. Quando fala de Jerusalém, fala da igreja, fala da casa de Deus, fala do templo, da habitação de Deus, fala de um corpo, fala de pessoas, fala de congregação, fala de comunidade. Quando nós falamos de Jerusalém, nós falamos de um projeto que Deus ama muito, que Deus tem um apreço muito grande. E aqui, queridos, por desobediência do povo,
a cidade tinha sido completamente destruída, e agora o povo retorna e se depara com essa situação. Então Neemias mobiliza o povo e começa um processo de restauração, de reconstrução da cidade de Jerusalém. O que nós podemos aprender com isso? Queridos, a igreja, de modo geral, nós vemos que ela está em constante restauração, em permanente reconstrução. Nós estamos o tempo todo trabalhando, eu e você, nós estamos o tempo todo trabalhando para reedificarmos a igreja do Senhor Jesus. O que você vem fazer aqui, o que você faz, mesmo que você não saiba disso, mesmo que você muitas vezes se pergunte, né, pastor, o que nós estamos fazendo lá na igreja? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é restaurar a igreja do Senhor Jesus. Aquela igreja que, pela desobediência, pelo pecado, pelo engano, pelas mentiras, ela sofreu um dano, ela sofreu um grande prejuízo, e o nosso trabalho, queridos, é restaurar a igreja do Senhor Jesus. Vejam dessa forma, quantas pessoas nós conhecemos que Jesus ama, mas que elas ainda não fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Quantas famílias que estão desestruturadas, famílias que estão derrotadas, famílias que estão muitas vezes dissolvidas, separadas, em grande prejuízo, mas que elas precisam fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Então o nosso trabalho, nessa época, Neemias estava amontoando pedras, ele estava colocando pedras em ordem para reconstruir um muro. O nosso trabalho nos nossos dias, queridos, é colocar pessoas, vidas em ordem para que a igreja seja reconstruída. Esse é o nosso trabalho. Quando você traz alguém convidado seu na igreja, pastor, por que eu levei ele na igreja? Porque você está ajudando a reconstruir os muros que foram derrubados na casa daquela pessoa. Foi derrubado o relacionamento com Deus, foi derrubada a comunhão com Deus. Então há uma figura de linguagem muito importante. Quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos uma similaridade muito grande com a obra do Senhor Jesus. E nessa noite, queridos, eu quero destacar aqui nesta Escritura alguns pontos, algumas passagens, e eu quero que você abra o seu coração e perceba quão importante é o trabalho que a igreja do Senhor Jesus desenvolve na terra, no meio das pessoas, na vida das pessoas. Nós precisamos perceber que, assim como naqueles dias, pessoas se levantaram em oposição à reconstrução dos muros, pessoas, elas debochavam da obra que estavam sendo realizada ali, assim também nos nossos dias, as pessoas olham e elas veem as pessoas muitas vezes passando dificuldades, pessoas, famílias que foram destruídas, separadas, e as pessoas dizem assim, essa família não tem mais jeito, isso não adianta mais investir, esse pessoal não tem jeito mesmo. Esse pessoal tem jeito sim, Jesus vai dar um jeito na vida dessa pessoa, dessa família, ele vai restaurar os relacionamentos, ele vai restaurar o amor no coração das pessoas, ele vai restaurar a vida das pessoas. Essa mensagem ela fala para nós, queridos, que há sim a possibilidade desta obra ser restaurada. Eu quero usar aqui alguns versículos, algumas passagens bíblicas. Por exemplo, eu quero usar como base, como referência para essa palavra, o que está no versículo 3, quando Neemias recebe o convite ali dos árabes, né, Sanbalat, Tobias, Gesem, eles armam uma cilada para agredir Neemias, para tirá-lo da sua função, para tirá-lo do seu propósito. Ele percebe essa maldade no coração deles, eles mandam o seguinte convite, eles dizem assim, mandaram dizer-me, vem, encontremos, versículo 2, vem, encontremos-nos numa das aldeias na planície de Ono, porém intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração, na nossa mente. Nós estamos fazendo uma grande obra.
Nós estamos fazendo uma grande obra, queridos. Nós estamos dando sequência. Outro dia uma pessoa perguntou assim para mim: Saulo, quanto tempo tem a igreja de vocês? 2000 anos. Né? Ela começou lá em Jesus e nós estamos dando sequência na obra que Jesus iniciou. Né? Nós comemoramos aqui 11 anos que a gente está aqui, mas na realidade, queridos, é uma corrida de bastão. Né? Agora é o nosso tempo, o bastão está nas nossas mãos, agora é a nossa vez de corrermos, né, o nosso trecho, de realizarmos a nossa obra para o Senhor Jesus, para a edificação da igreja de Cristo. E nós precisamos perceber, queridos, nós precisamos conhecer bem esse ambiente no qual nós estamos inseridos. Queridos, como é maravilhoso ver uma família restaurada, queridos, como é maravilhoso. Eu lembro, né, no nosso histórico de vida cristã com Jesus, queridos, eu lembro que nós, anos atrás, nós conseguimos tirar uma família completa, queridos, a família inteira. É uma família, era meio estranho, mas era uma família, né? Não tinha homens na casa, não tinha nenhum homem na casa. Né? Eram 4 mulheres e 4 criancinhas, 4 menininhas. As 4 mulheres adultas, elas faziam um programa lá na BR-470 para poderem ter o seu sustento. Elas faziam um programa no asfalto, né? Passavam a noite toda lá fazendo programa, né? E nós olhávamos as filhinhas delas, e as meninas, consequentemente, queridos, elas seguiriam o mesmo caminho da mãe. Né? E Deus nos deu graça, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu ousadia. Né? Nós tivemos ali um envolvimento com aquela família, resgatamos toda a família para Jesus, se converteram, começaram, né, a caminhar com Cristo. Glória a Deus, Deus tirou elas daquela vida. Queridos, que maravilhoso isso, queridos, que precioso isso. Né? Quantas pessoas que nós conhecemos que precisam receber essa restauração em suas vidas, receber o amor de Deus, receber o cuidado de Deus em suas vidas, né? Eu quero com essa palavra despertar o seu coração para um importante entendimento, o que certamente levará você a conquistar coisas extraordinárias em Deus. Qual a compreensão e atitude que eu devo ter para conhecer o poder que há na igreja do Senhor Jesus? Poder que há. Primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com você, querido. Primeiro ponto, saber a importância da obra que realizamos. Saber a importância da obra que realizamos. No seu coração, qual lugar de importância a igreja ocupa? No nosso coração, qual lugar de importância a igreja ocupa? Quando nós viemos para a igreja, qual é o pensamento que nós temos no nosso coração quando viemos para a igreja? Eu, por muitos anos, queridos, eu vinha para a igreja para cumprir um compromisso social. Eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja, as pessoas vão me cobrar, que eu estou muito tempo sem ir na igreja, então eu preciso ir na igreja. E eu fazia isso. Eu não tinha o menor entendimento do que eu vinha fazer na igreja. Não havia ainda sido despertado no meu coração o verdadeiro valor da igreja. Até que um dia, queridos, eu comecei a sentir no meu coração um amor tão intenso, tão profundo pela igreja. E eu disse: Deus, estou apaixonado pela igreja, o que está acontecendo comigo, né? E é assim mesmo que Jesus faz. Nós nos apaixonamos pela igreja. A igreja passa a ocupar um lugar distinto dentro do nosso coração. Por quê? Porque a igreja, queridos, é o projeto que o Senhor Jesus morreu para deixar funcionando na terra. É o projeto que eu e você temos com Ele um compromisso de dar continuidade ao que Ele iniciou. Não existe salvação sem que seja através da igreja do Senhor Jesus. A igreja é a ferramenta salvadora do Senhor Jesus na terra. É através da igreja que nós conseguimos salvar as pessoas. E daí nós imaginamos o seguinte: tá, pastor, deixa eu entender, a pessoa tem que entrar aqui dentro para ela ser salva? Não, querido. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém?
Quando nós nos apaixonamos pela igreja, nós nos apaixonamos na realidade por pessoas. Nós nos apaixonamos por um grupo de pessoas, nós nos apaixonamos por um desafio, nós nos apaixonamos por um propósito. Nós nos apaixonamos, queridos, por pessoas que compreendem a importância do trabalho que a igreja realiza. E assim como existem pessoas apaixonadas pela igreja, existem pessoas que fazem de tudo para que o trabalho da igreja não prospere, não cresça, não prossiga. Então nós precisamos saber a importância da obra que realizamos. Diga para alguém do seu lado, olhe para ela e diga assim com bastante convicção: eu estou realizando uma grande obra e não posso pará-la. Essa foi a resposta de Neemias para os árabes que tentaram armar cilada para eles. O reconhecimento da importância daquilo que estou realizando, nunca que qualquer pessoa... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. O reconhecimento da importância daquilo que estou realizando e agora? Não permita, deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, tá? O reconhecimento da importância daquilo que estou realizando nunca pode ser diminuído por qualquer pessoa, a importância dessa obra. Eu preciso ter esse entendimento no meu coração, e uma pessoa, qualquer pessoa, queridos, ela não pode diminuir o entendimento da importância dessa obra. Uma obra pode começar pequena, mas ela terminará grande. A obra do Senhor Jesus, queridos, ela pode começar pequena, mas ela vai terminar grande. Amém, queridos? Vai terminar grande. Eles estavam construindo Jerusalém. Eles estavam reconstruindo. Os árabes estavam ali debochando deles. Eles estavam reconstruindo Jerusalém. Jerusalém existe até hoje, queridos. Jerusalém tem importância até hoje. Jerusalém é uma das cidades mais importantes do mundo até hoje. Ela exerce uma influência muito importante no mundo inteiro. É uma cidade que perdurou por gerações, e eles estavam reconstruindo Jerusalém. As pessoas estavam debochando, as pessoas estavam ali, satirizando deles. E eles humildemente, de uma forma muito simples, estavam ali colocando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e foram reconstruindo, Só que chegou um momento, queridos, que o muro começou a chegar na metade. O muro começou a ser levantado, e os seus opositores então começaram a perceber com um pouquinho mais de percepção aguçada, que aqueles homens estavam determinados a construir algo. Queridos, nos nossos dias, o entendimento que nós precisamos ter da obra que nós estamos realizando, nós precisamos realizar com determinação, nós precisamos ser determinados naquilo que realizamos, porque a obra que nós estamos realizando, queridos, é muito importante. Assim como Jerusalém exerce uma influência, uma importância muito grande no mundo, é interessante que quando nós ouvimos falar de Jerusalém, os árabes continuam ali em volta, tentando de todas as formas destruir Jerusalém, destruir o povo judeu, destruir Israel. Então parece que essa luta nunca termina. Parece que essa luta é constante, parece que os inimigos estão constantemente trabalhando para frear, para cessar o trabalho que a igreja realiza. Parece que é uma luta contínua. O inimigo sempre tentará de todas as formas desmerecer, diminuir a importância da obra que a igreja realiza na vida das pessoas. No capítulo 4, o versículo 3 do livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus, ela diz assim: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Eu fico imaginando, queridos, que esse Tobias aí era um cara que ficava sentado, num murinho ali perto, olhando e rindo o tempo inteiro, o dia inteiro. E ele ficava satirizando das pessoas. O que vocês estão fazendo aí, perdendo o tempo de vocês?
né? Vocês não têm outra coisa melhor para fazer? Ainda que vocês consigam reconstruir esse muro, se vier uma raposa vai derrubar isso tudo aí. Daí todo mundo ria, que todo mundo estava junto dele, dava uma gargalhada, né? E eles trabalhando, eles construindo, eles motivados, dia após dia, dia após dia. Essa palavra tem muito a ver com você, querido, amém? Essa palavra tem muito a ver com você, porque nós temos um compromisso, uma aliança com Deus. Nós estamos realizando algo que talvez muitas pessoas não valorizem o que nós estamos construindo, mas você precisa saber a importância da obra que você está realizando. Você precisa saber disso. Né? A palavra que a pastora Cris falou aqui no começo, o ladrão, ele só vem, é só isso que ele faz: matar, roubar e destruir. É só isso que ele faz: matar, roubar e destruir. Há inimigos, queridos, tentando fazer isso contra as nossas vidas, contra aquilo que nós realizamos. O amonita, a Bíblia fala aqui desse Tobias, o amonita, né? O amonita sempre se opuseram à conquista de Israel. Foram os amonitas, quando Israel estava terminando a sua trajetória no deserto, os 40 anos no deserto, eles estavam por entrar em Canaã. Eles precisavam passar por dentro do território chamado Amon, o território dos amonitas. Era um território que, se eles passassem por dentro desse território, eles reduziriam o trajeto deles em um dia de caminhada. Eles estariam no Jordão e prontos para atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Quando eles estavam passando pelo território dos amonitas, eles foram pedir autorização. Os amonitas proibiram, não deixaram eles passar. Eles insistiram, eles não deixaram o povo de Israel passar por aquela região. Então esse povo aqui, de alguma forma, eles sempre fizeram oposição à obra que Israel, que o povo de Deus realizava. É um povo que estava habituado a fazer oposição. Na nossa caminhada, queridos, a gente sempre vai encontrar algum tipo de oposição naquilo que nós estamos realizando. De uma forma ou de outra, sempre vamos encontrar oposição. Nós precisamos entender isso, perceber isso. E essa oposição, queridos, não pode parar o que nós estamos realizando, porque a obra que nós estamos realizando é importante demais para ser parada. Ela não pode parar, é uma obra relevante, é uma obra importante, amém, queridos? Isso precisa estar bem firmado dentro do nosso coração. Os amonitas são aqueles que tentam de todas as formas impedir o progresso da obra do Senhor Jesus, pelo que dizem, pelo que manipulam, pelo que fazem, pelo que operam. Os versículos 4, o capítulo 4, o versículo 6 a 9, capítulo 4, o versículo 6 a 9, ele diz assim: assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito, coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém nós oramos ao nosso Deus, e por causa desta ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Porém, nós oramos ao nosso Deus. O que o povo fez, queridos? O povo orou a Deus. Oramos a Deus. Oramos ao nosso Deus. Nós dissemos assim: Deus, o Senhor é nosso parceiro nessa obra. Nós estamos trabalhando para o Senhor. O Senhor é o maior interessado na restauração de Jerusalém, na restauração da igreja. Senhor, haja em nosso favor. Eles continuaram trabalhando, queridos. Eles continuaram com afinco realizando aquela obra. Não cessaram, não pararam, não desistiram. Esta palavra, queridos, precisa entrar no nosso coração e motivar o nosso coração a continuarmos realizando aquilo para o qual o Senhor nos chamou para realizarmos. Precisamos prosseguir nesse projeto maravilhoso. Mas quando, versículo 7, ele diz assim: mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Queridos, ele fala aqui duas coisas importantes. Primeiro, as brechas começavam a tapar. Quando nós
quando nós ouvimos falar de brechas, nós ouvimos falar de pecados, nós ouvimos falar de coisas erradas, nós ouvimos falar, queridos, muitas vezes, ainda que a pessoa esteja querendo fazer certo, muitas vezes por falta de conhecimento ela faz errado. Mas quando a igreja começa a exercer influência na vida da pessoa, quando nós, igreja, começamos a exercer influência na vida das pessoas, as pessoas começam a fazer certo, as brechas começam a ser restauradas. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais, agora ele faz com as suas mãos aquilo que é proveitoso para o reino de Deus, agora ele começa a operar uma obra perfeita, as brechas começam a ser tapadas. E aí o texto diz que eles se iraram muito, porque começaram a ver os muros sendo reconstruídos e as brechas sendo tapadas. Queridos, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele vai ficar irado quando ele começar a perceber que o pecado está sendo removido, está sendo retirado da vida das pessoas, quando ele começar a perceber que as pessoas agora elas estão abandonando o pecado e elas estão começando a andar com Deus, elas estão começando a se interessar pela palavra de Deus, elas estão começando a se interessar pela oração, elas estão começando a se interessar por uma vida, por um relacionamento com Deus. Ele fica irado, ele fica irado. Nós precisamos perceber isso. A obra que nós estamos realizando não pode parar, queridos, de modo nenhum. Cada um deles, cada um que eles convenciam que aquela obra não era importante, era um a menos na obra da restauração da casa de Deus. Eles provavelmente convenceram alguns a desistir, embora a Bíblia não mencione isso. Mas convenceram algumas pessoas a desistir desse propósito. Queridos, para os nossos inimigos, não importa o argumento, não importa a desculpa, não importa o motivo. Eles só têm um objetivo: parar a obra de Deus nas nossas vidas. É o único objetivo que ele tem. Não importa o argumento que ele vai usar. Se ele conseguir frear a obra de Deus na nossa vida, ele alcançou o objetivo dele. Ele alcançou o objetivo. Nós podemos usar as argumentações mais convincentes. Nós podemos usar as argumentações mais convincentes, mas se nós pararmos a obra de Deus na nossa vida e através da nossa vida, ele alcançou o objetivo dele. Então nós precisamos reconhecer a importância da obra que nós realizamos. O versículo 8 ele diz assim: coligaram-se para virem atacar Jerusalém, se juntaram para atacar Jerusalém, se juntaram para atacar a igreja, se juntaram para atacar a sua vida. Abra o olho, fique esperto, não caia na conversa dos amonitas. Historicamente eles sempre existiram e sempre trabalharam contra o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Nesta noite, queridos, eu tenho uma boa notícia para você, uma notícia extraordinária. Queridos, esta obra que nós realizamos, nós não a realizamos pela força do nosso braço, nós realizamos porque nós confiamos num Deus maravilhoso que nos chamou para realizar essa obra, que nos chamou para fazer coisas grandiosas para Ele, nele e por Ele. Amém, queridos? Nós servimos a Ele, nós estamos fazendo uma obra maravilhosa. Diga mais uma vez para alguém aí, olhe para essa pessoa e diga para ela assim: eu estou realizando uma grande obra e não posso pará-la. Aleluia. O segundo ponto que eu quero abordar aqui nessa noite: a força da igreja que caminha em unidade. A força da igreja que caminha em unidade. No capítulo 2 de Neemias, o versículo 18, Neemias, ele diz assim, capítulo 2, versículo 18: também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam o povo: levantemo-nos e edifiquemo-nos, de maneira que deram início a esta boa obra. De maneira que deram início a esta boa obra. Olha o sentimento do coração do povo, queridos.
Olha o sentimento do coração deles: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Eles estavam motivados, eles estavam felizes, eles estavam bem dispostos, eles estavam vigorosos. Queridos, é interessante nós percebermos algo. Eu quero fazer um parênteses aqui. É interessante como muitas vezes nós só percebemos o valor das coisas depois que nós as perdemos. O ser humano tem essa característica, essa triste característica. Nós só conseguimos ver o valor das coisas que temos depois que perdemos. O povo estava bem estabelecido em Jerusalém, era uma cidade próspera, era uma cidade bem construída, era uma cidade fortificada, era uma referência para toda aquela região. Jerusalém era uma cidade que todos os outros povos tinham medo de Jerusalém, eles tinham medo do exército de Israel. Era um povo muito bem ordenado, era um povo muito bem organizado. Mas, queridos, quando eles perderam o entendimento da importância do que eles tinham, a cidade foi destruída, eles foram derrotados, perderam tudo. Depois que a cidade estava completamente destruída, é que eles foram perceber a importância que aquela cidade tinha para eles. Porque muitas vezes nós só percebemos o valor do que temos depois que perdemos. A importância do que estamos realizando, a importância do que Deus entregou nas nossas mãos. Como é maravilhoso, queridos. Essa semana nós tivemos uma experiência, eu estava conversando com alguns irmãos. Queridos, servir na casa de Deus é um privilégio para os fiéis. É um privilégio para quem é fiel, queridos. Servir na casa de Deus é um privilégio extraordinário, queridos. É um privilégio extraordinário. Sabe, às vezes eu vejo a pessoa, né? Eu de novo na escala. Me puseram outra vez nessa escala aí, não dá para pôr outro. Queridos, é um privilégio servir na igreja do Senhor Jesus. É algo maravilhoso, é algo extraordinário. Queridos, quantas pessoas queriam estar servindo em uma igreja, eles não têm nem o entendimento do que é isso, vivem uma vida toda destruída, toda destroçada, desorganizada, enganados. É um privilégio servir na igreja do Senhor Jesus. É maravilhoso isso, queridos, é algo extraordinário. Nós precisamos nos dar conta do valor que tem isso em nossas vidas. Como é maravilhoso. Amém? Alguém crê aí? Diga assim comigo, repita assim: a igreja que caminha em unidade é uma igreja forte. Guarde isso no seu coração. Nós como igreja, queridos, nós estamos vivendo um momento muito precioso. Eu me sinto privilegiado por ser o pastor, né, da Comunhão Cristã Betel. Me sinto muito privilegiado junto com os demais pastores, irmãos do ministério. Para mim é um privilégio muito grande ser pastor dessa igreja. Nós estamos vivendo um momento muito gostoso, né? Nós ouvimos os testemunhos das pessoas que chegam na igreja, as pessoas que estão chegando, o acolhimento, sabe, a alegria de participarem desse projeto, de virem nessa casa, de chegarem aqui, né? Nós ouvimos os testemunhos das pessoas. Puxa, pastor, a gente foi lá, a gente foi tão bem recebido, eu me senti tão feliz lá dentro. Isso também me deixa muito feliz, isso me alegra muito. Por quê? Porque não foi o pastor Saulo que recebeu, foi a igreja que recebeu. A igreja que recebeu as pessoas, o acolhimento, né? Isso é um privilégio. Queridos, o inimigo vai querer roubar isso de nós rapidão, ele vai fazer qualquer investimento para tentar roubar esse privilégio que nós temos, essa alegria, esse presente que Deus nos deu. Nós precisamos aprender a valorizar isso. Nós precisamos aprender a valorizar as coisas que Deus nos deu. Precisamos valorizar, né? Não perder isso, não desperdiçar.
A estratégia mais eficaz do reino das trevas sempre foi e sempre será comprometer a unidade do povo de Deus. Ele sabe, se ele comprometer a unidade, queridos, ele abala, ele atinge a igreja. Seja a unidade nos relacionamentos, nos negócios, na família, no casamento, é o que o inimigo tem de mais eficiente, é comprometer a unidade da igreja. Ele sempre foi assim. A força de uma comunidade está em caminharmos em unidade. Quando nós caminhamos em unidade, queridos, isso demonstra a força que nós temos como igreja, como corpo de Cristo. A nossa força está na unidade. Diga assim comigo: a força de uma igreja está na sua unidade. Mais uma vez, a força de uma igreja está na sua unidade. Amém. Glória a Deus. Às vezes nós, conversando com algumas pessoas, nós vemos, por exemplo, uma divergência num ponto de vista relacionado a um assunto qualquer. Pastor, eu não vejo dessa forma, eu vejo dessa forma, eu não compreendo desse jeito, eu compreendo que é desse jeito. E cada um, queridos, tem liberdade para pensar da forma que quiser. É assim que funciona, nós temos essa liberdade, Deus nos deu ela. Agora, esse pensamento, ele não pode ser maior do que a unidade da igreja. Eu penso dessa forma, e quem pensar diferente de mim, eu não vou me relacionar com essa pessoa. Por mais convicção que a pessoa tenha nesse entendimento, se esse entendimento comprometer a unidade da igreja, o inimigo venceu. O inimigo está com a bandeira. Não é? O meu ponto de vista não pode ser mais relevante do que a unidade do corpo de Cristo. Nunca. Nunca. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Ele diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas em nome de Jesus, em nome de Jesus. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia. E eu quero declarar sobre a sua vida, querido, você é um povo forte e um povo que faz proezas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que eu preciso conhecer o meu Deus? Por que eu preciso me aproximar de Deus? Por que eu preciso conhecer as Escrituras? Para me tornar forte e para fazer proezas. A unidade nos leva a conhecer os verdadeiros valores do reino de Deus, sermos um. Olha o que diz em João capítulo 17, versículo 21, Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou ler de novo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, lá em Blumenau é muito difícil pregar a palavra de Deus, porque os alemães são tudo de coração duro e não sei o que. Eu disse: não, queridos, isso é mentira. Eu não creio nessa palavra. Eles podem não estar vendo essa unidade na vida das pessoas, e daí sim, não perceberem que Jesus enviou as pessoas. Ele diz que essa unidade
vai fazer com que o mundo creia que Jesus foi enviado para resgatar as pessoas. Queridos, quando Jesus fala dessa unidade dele com o Pai, ele está falando assim: Pai, eu e tu somos um. E eles, Pai, eles precisam conhecer essa unidade. Eles precisam conhecer os benefícios que há nessa unidade, em caminhar em unidade, em caminhar unidos. Queridos, às vezes o filho está indo para a escola, né? E o pai diz assim: filho, vai pela calçada, cuida quando atravessar a rua. O piá nem foi para a aula ainda, né? Ele está em casa, mas o pai já está advertindo. Por quê? Porque ele sabe que se o piá der bobeira no caminho, ele corre o risco de caminhar pela faixa ali e ser atropelado, alguma coisa assim. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o pai já se antecipa e já vai dando as recomendações dele antes de sair de casa. Queridos, existem coisas que nós precisamos saber delas antes delas acontecerem. Depois delas acontecerem, o prejuízo é grande, as pessoas já foram feridas, magoadas, né? já foram prejudicadas pelas trevas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu preciso que vocês saibam dessa verdade, antes delas acontecerem. Porque quando elas acontecerem, vocês vão lembrar: o pastor já falou desse negócio aí. O pastor já falou desse negócio. Tem um texto, queridos, eu não está aqui no meu esboço, mas está em Efésios. É um texto que nós falamos muito a respeito dele, porque ele fala a respeito da visão da comunhão cristã. Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios, né? Mas eu quero só mencionar aqui o versículo 4:14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Ué, não é pelo engano do diabo? Não é pelo engano dos demônios? É pelo engano dos homens. Pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Que erro? Que erro, queridos? Com astúcia comprometem a unidade da igreja. Olha, irmão, cuidado. Com astúcia induzem ao erro. Eu sempre fico assim meio, eu olho para essa palavra, eu sempre fico um pouco preocupado. Porque eu estava brincando com a Cris ali em cima, no começo do culto, e ela falou assim: ô Saulo, onde é que está aquela palavra que diz que o diabo só vem para matar, roubar e destruir? Eu falei assim: não, a palavra não diz o diabo, a palavra fala o ladrão. Ela está fazendo uma alusão, obviamente, ao diabo, mas a palavra não diz diabo, ela diz o ladrão. Então, às vezes, queridos, nós olhamos as coisas à nossa volta e achamos que tudo que acontece vem do diabo. Não, se o diabo chegar para mim e falar alguma coisa, eu já vou de pronto repreender, resistir ele, em nome de Jesus, sai diabo. Mas às vezes, queridos, essa proposta vem de homens que com astúcia induzem ao erro. Nos tiram do propósito que Deus tinha para a nossa vida. E se nós sairmos do propósito, as bandeiras no inferno começam a tremular e não sei o quê, mais um que a gente tirou aí. Perdemos o foco. Mas tem a parte boa desse negócio todo aí. Amém. Terceiro ponto. Esta obra é a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu amo, né? O meu pai é falecido já há vários anos, mas quem daqui não tem mais o seu pai? Quem não tem mais o seu pai, falecido já? Isso. Parece que ele continua vivo dentro do nosso coração. Para mim, parece que meu pai continua vivo. Parece que eu amo ele da mesma forma como quando ele estava vivo.
Eu sinto um amor tão grande pelo meu pai, um carinho tão grande, tão especial. Por quê? Porque o meu pai, embora fosse um homenzinho muito simples, né? Mas ele foi um pai muito justo no sentido de agir corretamente. Meu pai era uma pessoa que agia corretamente, ele deixou uma marca muito positiva no meu coração, eu creio que no coração de todos os filhos. Né? Então eu lembro com muito carinho do meu pai. O meu pai, ele nos exortava de uma forma assim tão cirúrgica, tão precisa, né? Filho, ó, não faz isso. E aquilo entrava no nosso coração de uma forma que a gente sabia, mesmo que ele não estivesse por perto, a gente sabia que se nós fizéssemos aquilo que ele tinha nos exortado, né, depois ia ter e a gente ia ter que prestar conta para ele, então a gente não fazia mesmo. Né? A mãe a gente driblava um pouquinho, mas quando o pai dizia que não era para fazer, queridos, aquilo era uma ordem expressa. Não tinha negócio com as ordens do pai. Como é bom nós termos alguém que nos exorta e que nos direciona e que nos mostra o caminho certo a seguirmos. Amém, queridos? Como é maravilhoso isso. Filho, cuidado quando você andar por esse caminho. Fique atento, fique de olhos abertos. A obra que nós estamos realizando, esta obra, é a obra do Senhor Jesus, queridos. É Ele quem está realizando essa obra. Repita assim comigo com bastante convicção. Diga assim, ó, a obra que estamos realizando será concluída com a ajuda do nosso Deus. Olha o versículo 6, o capítulo 6, os versículos 15 e 16 diz assim: assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, aqueles que satirizavam, aqueles que debochavam, aqueles que riam, agora eles se abateram em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Deixa eu declarar algo para você nesta noite, querido. Você não está fazendo essa obra sozinho, esta obra não é só sua, você não está sozinho nesse negócio, por maior que sejam as lutas, as dificuldades, as adversidades que surgem, você não está sozinho nesta obra. O Senhor está trabalhando junto com você para a concretização, para a realização desta obra. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos desassistidos. O Senhor está conosco, Ele está nos ajudando a realizar essa obra. Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. A palavra de Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Agindo o Senhor. Quem pode se opor ao agir de Deus, queridos? Quem pode se opor à obra que Deus está realizando? Queridos, quando Ele olha para a nossa vida, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele começa a realizar uma obra tão extraordinária, tão maravilhosa, e que ninguém pode se levantar contra a vontade dEle, a vontade soberana do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. A palavra de Deus declara assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, quem ousa levantar-se contra a obra que o Senhor está realizando? Mais ou menos aqui implícito tem uma resposta aqui dizendo assim: quem é o maluco, quem é o doido, quem é o desvairado, que vai se levantar contra a obra que o Senhor está operando? Ele declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está a nosso favor.
Você foi escolhido por Deus para conquistar coisas grandiosas no céu e na terra, querido, no céu e na terra. Deus escolheu você, Deus separou você, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Nós precisamos reconhecer isso. Salmo 28, 7. Salmo 28, capítulo 7, Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é minha força e o meu escudo. O Senhor é minha força e o meu escudo. Queridos, nós estamos fazendo uma obra muito importante, queridos. Há uma importância muito grande no que nós estamos realizando. Deus conta com você. Ele olha para você e Ele tem você como parceiro, como aliado dEle. Ele confia em você mais do que nós confiamos em nós mesmos. Você sabia disso? Deus confia mais em você do que você confia em você mesmo, né? Nós olhamos para nós e nós ficamos olhando as nossas fragilidades, os nossos defeitos, os erros que cometemos, mas Deus olha para você, querido, Ele vê você lavado, remido, perdoado de todos os seus pecados. Deus vê você como alguém que é parceiro dele nesse projeto, alguém em quem Ele depositou toda a confiança dele de fazer algo extraordinário, de fazer algo glorioso. Queridos, guarde isso no seu coração, guarde essa palavra no seu coração. Você não pode desprezar, você não pode diminuir a importância da obra que o Senhor está realizando em sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Eu quero orar abençoando a sua vida nesta hora. Nós vamos ainda cantar mais um cântico para encerrarmos aqui o nosso culto, a nossa celebração, mas eu quero antes, porém, fazer uma oração abençoando a sua vida. Eu quero pedir, por gentileza, se você tiver liberdade, feche aqui os corredores, dê a mão para a pessoa que está do seu lado ali, feche os corredores, né? Nós vamos orar aqui, nós estamos falando sobre a unidade da igreja, né? Eu quero fazer com que esse momento seja um momento muito importante para as nossas vidas. Aleluia. Pai querido, obrigado pela sua palavra que o Senhor trouxe esta noite ao nosso coração. Senhor, o Senhor cuida de nós de uma forma tão especial, de uma forma tão carinhosa. O Senhor tem cuidado de nós porque, Senhor, o Senhor, mais do que ninguém, conhece os riscos que nós corremos todos os dias, Pai. Senhor, os riscos que nós vemos e os riscos que nós não vemos, as armadilhas, Paizinho querido, que o Senhor desfaz, armadilhas que são postas diante de nós diariamente, Paizinho querido, para nos desviar dos propósitos que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Pai, nós queremos nesta noite, com gratidão em nossos corações, agradecer ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Pai, porque, Senhor, nós nunca em nossas vidas, Pai, nos sentimos órfãos, nunca em nossas vidas, Paizinho querido, nos sentimos desprezados. Pai, nós sabemos que temos um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós de uma forma tão preciosa, tão especial. Pai querido, eu quero nesta noite pedir a bênção do Senhor sobre esta igreja, Pai, sobre esses irmãos, sobre essa congregação. Eu quero liberar, Paizinho querido, como um ministro, Deus, do Teu Evangelho na casa do Senhor, Paizinho querido, e com a autoridade que me foi investida, Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja guardando, Senhor, a vida de cada um deles, guardando a unidade, Paizinho querido, que há no nosso meio, guardando, Senhor, o amor, Deus, que há nessa congregação, que há neste povo, Paizinho querido, guardando, Senhor, as virtudes que o Senhor fez existir no coração de cada um deles, Pai. Aleluia. Queridos, eu vejo nesta hora um céu chovendo muito, queridos. Eu vejo, queridos, grande chuva de bênção sobre a sua vida, grande chuva, a chuva das dádivas do Senhor,
a chuva dos dons do Teu Espírito Santo, Senhor, sendo derramado sobre essa igreja, uma grande chuva, uma chuva maravilhosa, uma chuva extraordinária, aquela chuva guardada, aquela chuva que é esperada com ansiedade, com alegria. Quando nós vemos a chuva vindo no horizonte, nós nos alegramos. Eu vejo uma chuva vindo no horizonte, descendo, trazendo consigo muitas bênçãos, muitas dádivas do Senhor, chuvas de bênção, Deus, sobre esta casa, sobre esta igreja, Deus. Senhor, continua a derramar, Senhor, as Tuas ricas e maravilhosas bênçãos sobre esta igreja, Pai querido. Deus, nós queremos ver esta casa fluindo no amor do Senhor Jesus, no amor do Pai, no amor de Cristo Jesus, fluindo abundantemente, chuvas de bênção, aleluia, 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 aleluia. Deus,